Tudo bem, gente? Hoje eu estou aqui na cozinha do MasterChef para dar uma dica para vocês. Como fazer um tempurá de legumes com camarão. Bem, de volta aqui à cozinha do MasterChef, um mix de sentimentos, tantas memórias, mas hoje eu tenho certeza que vai ser um pouco menos estressante, especialmente porque eu tô aqui para te dar a dica do tempurá. E o bacana desse tempurá de legumes é que você pode usar qualquer legumes que você gostar ou que você encontrar. Aqui hoje eu tô usando aspargos, porque eu adoro, um pouco de brócolis japonês, uma cenoura, pimentão vermelho e também uma cebola. E o importante para preparar esses legumes é sempre usar o utensílio correto. O brócolis, só vou abrir ela em alguns pedaços. Sempre que a gente faz um tempurá, é legal ter um pouco mais de textura, então não tem que picar nada. Aqui a cenoura eu só descasquei e vou cortar ela um pouquinho mais aqui na transversal. Vou pegar aqui o pimentão. Gosto muito de usar o vermelho porque o sabor dele é um pouco mais adocicado e eu acho que ele tem uma cor também que fica muito bonita na hora da apresentação, porque o visual também é importante. E uma cebola. A cebola é bacana você descascar e guardar essa parte aqui, porque ele vai manter os anéis juntos e vai ficar uma apresentação mais bonita, que é a raiz dela. E só tirar, como a gente chama, de meia-luas. Tá vendo? Ela fica presinha assim, é bacana. Legumes feitos, vamos ao camarão. E o que acontece? O nosso camarão sempre você vai encontrá-lo assim. Então você precisa de um camarão grande, fresco. Uma boa maneira de saber se está fresco é cheirar. Frutos do mar, quando estão frescos, quase não tem cheiro nenhum, tá? Então é uma dica boa. Aí a gente vai precisar limpar. Vamos tirar aqui a cabeça e vamos simplesmente descascando ele até chegar nessa última, que é o rabinho. A gente vai mantê-lo assim. Precisamos tirar a tripa, que fica na parte de cima, e o camarão sempre fica com esse formatinho aqui. Por quê? Porque ele tem algumas fibras que prendem ele e a gente não quer um tempurá com camarão encolhido, a gente quer um tempurá com aquele camarão grande, bonito. Então a dica, você vira ele de cabeça para baixo, faz uns cortezinhos bem pequenos. Aqui a gente está quebrando aonde ele tem uma fibra. Aqui ele já fica retinho na sua tábua quando você vira ele para cima, mas ainda assim a gente quer deixar ele mais comprido. Então, bem delicado na transversal, vai fazendo mais uns cortes agora na parte de cima e juntando os seus dedos a gente vai quebrar um pouquinho a musculatura para ele esticar. Então, aperta. E dá para até ouvir uns tec-tec. É isso. Aquele camarão que estava pequenininho, agora ficou maior, então vai fazer um tempurá mais bonito. E falta fazer só a nossa massa de tempurá, empanar e fritar. Agora, a massa de tempurá é mais interessante você comprar ele pronto. Então tem em todos os bons supermercados, supermercado grande, não é difícil de achar. E a diferença dele para farinha comum é que ele tem gema de ovo, tem amido de milho e manteiga. Então ele é mais adequado. A medida é super simples, você vai usar uma xícara de farinha e 2/3 de uma xícara de água bem gelada. Por que gelada? Porque quando você coloca água gelada, ele incita menos o glúten. Então ele vai ficar menos pegajoso. Aí você vai misturar, aqui eu estou usando hashi, e não precisa misturar muito, é interessante que ele tenha algumas bolinhas porque a massa fica melhor. Podemos começar aqui com os legumes, vou pegar um brócolis, passa ele dentro da massa e vamos testar o óleo. Ele tem que estar quente, mas não fervendo, porque senão ele queima muito rápido. Enquanto o óleo está aquecendo, vamos dar uma empanada no camarão. Ele é interessante a gente passar ele primeiro na farinha para criar uma camada e depois na massa de tempura. É muito simples. Aqueles que estão prontos, você vai tirando
e vai colocando em cima de um papel toalha, entrar um aspargo. Você também pode ir moderando, se você gosta de uma camada mais grossa, você só acrescenta um pouco menos de água na massa de tempurá. Agora o que a gente precisa? Um molho, né, para comer isso tudo junto, algo gostoso para você colocar aquele legumes ou aquele camarão lá dentro. E ele é simples de fazer. Aqui eu tenho dashi pronto, 300 ml. Ele é um molho japonês extremamente saboroso, cheio de umami. Você consegue também encontrar facilmente hoje em dia em lojas especializadas. 100 ml de molho shoyu e 100 ml de sake mirin. A diferença entre o mirin e o kirin é que o mirin é doce, então a gente geralmente usa ele para fazer molhos. Agora a gente só precisa levar a fervura. Realmente o seu trabalho acaba por aí. E aí eu finalizo com um pouquinho de pimenta dedo de moça picada bem fininha e um pouquinho de cebolinha. É bacana você sempre com uma escumadeira ir tirando aquelas sobrinhas, aquilo que sai da massa de tempurá. Olha que lindo fica o nosso camarão. Delícia. Isso com esse molhinho vai ficar fenomenal. O molho já ferveu, é só isso que a gente precisa. Vou colocar num rameicanzinho e dar uma temperada a mais. Aqui eu tenho pimenta dedo de moça picada sem as sementes, então ele fica um pouco menos picante, mas ainda traz aquela lembrança. E um pouquinho de cebolinha também picada. Tirar os meus últimos camarões e já dá pra gente montar o prato. Tempurá de legumes e camarões prontos e como vocês viram é muito fácil, é só seguir as etapas e usar os utensílios corretos. Provavelmente vocês já viram no programa o Chef Fogaça preparando um aligot de batata. Isso nada mais é que um purê de batata super cremoso com bastante queijo derretido. É uma receita tradicional das regiões montanhosas na França e hoje vou ensinar para vocês como fazer. Como sempre, é importante utilizar os utensílios certos para fazer qualquer preparo. Então, para descascar minha batata, vou usar essa faca de legumes aqui, porque ela é muito fácil de manusear por ser menor e também tem uma lâmina bem afiada. E o que ajuda muito também para você ter controle no que você está fazendo é o formato da lâmina. Colocar para cozinhar em água quente, bem simples. Sua batata precisa ficar bem macia, porque a gente vai fazer a seguir um purê de batata bem fino. Isso é muito importante para o aligot. Batatas prontas, vou usar para fazer o purê essa peneira aqui. Você também pode usar uma outra máquina de fazer purê de batata. O importante é que ele fique bem fininho. E sempre faça esse processo com a batata quente, porque facilita muito a sua vida. Purê passado. Vai já para a panela para a gente começar a finalizar o nosso aligot. Tem que entrar bastante creme de leite, porque o aligot é um purê de batata super cremoso. Usamos para isso creme de leite e manteiga. Lembrando que é uma receita francesa, então sem medo de ser feliz na manteiga. É tradicional também ter um pouquinho de noz moscada, que dá um saborzinho bacana ao purê, mas não acrescente muito, porque senão fica com aquele sabor meio que de dentista. Só que você tem que comprar a noz inteira e ralar na hora. Assim você pega todo o perfume dele. E é importante deixar ele aquecer bem agora, a manteiga derreter e ele virar um purê bem cremoso. Nessa etapa, a gente chama de mousseline de batata. Depois que ele se transformar no mousseline, a gente transforma ele no aligot.
Algo importante você lembrar que quando eu falo de creme de leite para o aligot, tem que ser aquele creme de leite 35%. Aquele que você encontra geralmente nas geladeiras dos supermercados. Aquele de caixinha não funciona. Aqui no canal, o Francisco já fez um purê de batata clássico. Se você quiser ver a receita, é só clicar aqui em cima. Quando ele está bem cremoso, acrescentamos um pouco de sal, mas é pouquinho mesmo porque agora vai entrar muito queijo. Os melhores queijos que a gente tem no Brasil para fazer isso é o queijo Minas padrão, mas tem que ser um daqueles amarelos que derretem muito bem, isso é super importante. E um pouquinho de gruyère, então é muito mais Minas padrão do que gruyère. E você pode ser generoso e nessa hora prepare-se para malhar, porque você vai usar bastante o seu braço nesse processo. E aqui realmente é muito feeling. Se ele ficar muito duro, acrescenta mais creme de leite. Se não tiver queijo suficiente, acrescenta mais Minas e dá-lhe malhar. E o aligot é isso, gente. Olha só. Um purê de batata com bastante queijo. Ele tem que dar esse push assim, ó. Bem bacana. Para isso é importante que você tenha um purê bem ralinho, cozinhe bem a sua batata, passe por uma peneira bem fina e bastante queijo. Olha que delícia! E agora eu vou finalizar o prato do jeito que eu gosto. Uma quantidade generosa, né? Aqui no meio do prato. Uma posta de mignon por cima. Um molho, escolha aquele que você mais gosta. Esse aqui é um molho tradicional francês chamado demi-glace. Isso dá aquele brilho em cima da carne e para ficar tradicional, a gente dá umas voltinhas. Aqui também muito tradicional francês, eu tenho uma farofa de pão brioche, que é um pão francês com bastante manteiga. E a gente dá aqui para ele ter um crocantezinho do lado, alguns brotos orgânicos só para decoração. E é isso, gente. Aqui você tem uma receita tradicional de aligot de batata com uma posta de mignon, uma farofa de brioche e uns brotos. Hoje vou ensinar para vocês como fazer uma sopa de cebola, ou como era conhecida antigamente, sopa dos pobres, porque não ia carne, só cebola. Mas a verdade é que é uma sopa deliciosa e se tornou um clássico da culinária francesa. É bem simples, olha aí. O mais correto é a gente fazer em meia lua, então atenção aos dedos, mantenha para dentro e só fatiar. Como é para uma sopa, não precisa ser muito perfeitinho. Vou colocar todas essas cebolas dentro desse caldeirão de aço inox, um pouquinho de azeite. Para um pouco mais de sabor, eu sempre acrescento uns 3 dentes de alho. Sempre corte um lado do outro. Dou um tapa porque ele ajuda a soltar a pele do alho. Algumas folhinhas de tomilho, também inteiras. E agora aqui o segredo é ter paciência, deixar ele reduzir por bastante tempo, em torno de meia hora, mexendo de vez em quando até a cebola ficar reduzida e bem dourada. A cebola já começou a suar, ela está reduzindo, perdendo todo o seu líquido. Daqui a pouco vai começar a dourar, vou te mostrar. Quando a sua cebola ficar assim, olha, bem dourada, aí que ela está pronta para você fazer o próximo passo. O que eu gosto de fazer? Separar um pouquinho para usar na decoração antes de eu bater ele e transformar ele numa sopa. Então, com um bowl, eu pego um pouco da cebola e também já tiro as folhas de tomilho que já fizeram o seu trabalho.
Aqui eu tenho um pouquinho de caldo de carne, ou pode ser de frango, de legumes, o que você preferir. O importante é que você tenha um caldo saboroso para continuar esse processo. Entra um pouco e creme de leite 35%, aquele que você encontra nas geladeiras nos supermercados. Ele tem um teor mais alto de gordura e vai dar uma cremosidade bem especial para essa sopa de cebola. Lembrando que é uma sopa francesa, então sempre vai manteiga e creme de leite. Ferveu e agora é só bater no liquidificador. Agora, como ele está muito quente, você não pode bater de uma vez só, senão vai explodir na sua cara. Então você tem que fazer só no pulsar e deixar um espaço para sair o vapor. Aqui a gente vai testar a textura dela. Se tiver muito grossa, entra mais caldo de carne. Se tiver muito rala, mais cebola. Eu tô vendo aqui que a minha tá muito grossa, mais caldo. Na França, você sempre serve uma sopa de cebola com uma torrada gratinada com muito queijo. Então aqui eu tenho um pão italiano para fazer essas torradas. Eu começo as minhas torradas sempre com um pouquinho de manteiga para dar sabor. E por cima colocamos queijo gruyère, que é um queijo muito tradicional na França, para gratinar bastante, seja generoso. E algumas folhinhas de tomilho, que fazê-la soltar do galho é super simples. Segure em cima e arraste para baixo. Elas saem super facilmente. E é isso, no forno a 220 graus, só até gratinar. Torradas douradas, é só a gente finalizar o prato. A nossa sopa de cebola, também chamada de creme de cebola, lembrando que a textura é muito fácil você controlar. Ou mais cebola para ficar mais grosso, creme de leite e caldo para ficar mais ralo. Tradicionalmente, por cima, a gente coloca a torrada. Vou colocar 2 nesse caso. Um pouco daquela cebola para ficar bem claro o que a gente está fazendo. Um pouquinho mais de queijo e eu vou levar ele uma última vez ao forno para servir ele gratinado com um prato bem quente. Mais umas folhinhas de tomilho e forno. 2 minutos só. Gente, olha que linda! E o cheiro tá incrível. Finalizar, um fiozinho de azeite, sempre importante, e alguns brotinhos. E é isso, gente. Aqui você tem a tradicional receita de sopa de cebola francesa com todas as dicas e lembra de usar os utensílios corretos.